Zoom. Arro! Energias positivas pra você, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá, a cerimônia do conhecimento, porque conhecimento é poder. A quem joga a sementinha. E pelo amor de Deus, cuida dessa sementinha, faz ela prosperar, dá bons frutos. Mas só depende de você, a escolha é sua. Ó, o lado de cima quer que você tenha uma vida extraordinária, mas por favor, faz sua parte para ele poder fazer a parte dele, né? Então vem pra cá que o papo é muito bacana. Tô com o pessoal aqui da energia muito bacana, que é o Touch Vibration. Aprendi a falar depois de muito tempo, hein? Ele que é fera, meu amigo Ale, minha amiga Diana. E aí, Ale, tudo bom? Ótimo. Como tá aí, meu amigo? Aprendeu, né? Touch Vibration, né? Sabe o que é isso? Um toque de vibração. Ó, coisa boa, hein? Gostei. Coisa boa. Tem que mandar uma camisa dessa pra mim, Diana. E como é que tá? Tudo bem, Thiago. Camisa já providenciada. Já temos a camisa, só tem que passar lá pegar. Ó, só isso? Tá vendo? Pedimos, recebemos, né? Essa receberás. Boa tarde, Thiago. Muito bom estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouquinho do conhecimento e trazendo um pouquinho mais, novamente, sobre o toque vibracional, né? Bom demais. Eu quero mandar um abraço para toda a comunidade. Eu tive a oportunidade de fazer uma imersão com o pessoal um tempo atrás. Um pessoal maravilhoso aí. Então, mandar um abraço para toda a comunidade do Touch Vibration. E vamos lá, você também não é? Lembrando que eu já no rodapé do vídeo aqui o telefone da amiga Diana, para você poder conhecer a técnica, quiser marcar sessões, fazer imersões. Fique à vontade. No rodapé do vídeo vai ter o telefone dela. Essa comunidade está espalhada em 8 países. Eita, né? 8 países. Então, tô feliz. Ó, tô bonitão, vou aparecer no mundo todo hoje. Então, vamos lá, meu amigo Ale. Bora lá, né? A origem dessa energia, fala um pouquinho sobre isso aí. A origem, né? A origem. Essa energia, ela é originária, ela realmente ela vem, essa energia, eu falo assim, não é só a energia, a frequência. A frequência ela vem de Órion. Então ela é uma frequência modulada que vem de Órion, que foi realmente acoplada no Touch Vibration. E Órion, tem muitos seres aí, muitas pessoas que estão ali, mas tem vários canalizadores, não só de Órion, mas como tem pleiadianos, tem de vários planetas. Só que realmente o Touch Vibration, ele vem ali ancorado por uma frequência que realmente é esse toque vibracional que transforma e realmente... O caminho do Touch Vibration é falar sobre vibração e fazer com que todos os seres nesse planeta elevem sua vibração, elevem a sua frequência, para que com isso acesse mais consciência. Esse é o ponto. Bom demais. Diana, o que te chamou mais atenção dessa vibração, dessa energia? Então, eu acho que a parte que convida a gente realmente a perceber que em frequências vibracionais diferentes a gente também se apresenta de forma diferente, acessa consciências de forma mais ampla, mais simples, e a partir do momento em que você vai mudando a sua vibração, a transformação na sua vida é inevitável. Então existem frequências energéticas, frequências vibracionais de várias escalas. E a partir do Touch Vibration, a partir do toque, vivenciado com essa experiência energética, a minha vida particularmente foi se transformando e dando saltos quânticos, como a gente costuma falar, em termos de abrir mão de algumas limitações, de algumas crenças, de alguns tabus, e até mesmo parar de repetir alguns ciclos. Então, isso aí é expansão de consciência, né? Eu acho que quando fala essa parte de consciência, é sobre isso, a gente entender que é a gente, né? Não é o outro, não é a sociedade. E já mudando nosso comportamento, as coisas vão melhorando, vão florescendo, né? Igual eu comecei a abrir o programa e falei, cara, você tem que fazer a sua parte. Exatamente. Às vezes a gente adquire tanto conhecimento ali, tantas técnicas, mas a gente não pratica, né? E aí quando você começa a entender que é você com você mesmo,
Aí você começa a evoluir, faz escolhas que vão ser melhor para sua consciência, para o seu corpo, para tua saúde, né? A escolha, né, de fazer E a isso. partir do momento em que você começa a elevar esses padrões vibracionais, é automático que você começa realmente a querer, a escolher de forma diferente. De forma que não está mais dentro daquele padrão que é meio que um hábito, que é padronizado para todo mundo. E o touch em si, ele traz essa questão da conexão com você. Então, isso que você traz de fazer a sua parte, o touch ele vai automaticamente te conectando e te trazendo de forma natural essa consciência. A sua conexão com o seu coração, a sua responsabilidade do seu gerenciamento energético. Por mais que você possa buscar isso fora, mas quando você reconhece que isso realmente está dentro e você passa, como você comentou, a cuidar da sua semente, o processo ele vai acontecer. Às vezes ele vai demorar até um pouco, mas a colheita é segura, né? Com certeza, né? Não é, meu amigo Ale? O que é muito interessante é a canalização, né, do Touch Vibration. Ela vem acontecendo por etapas. Ela vem num processo há 2 anos e no último mês veio o nosso conhecimento sobre o Vortex, né? E aí isso abriu um espaço muito grande, né, onde tirou a gente muito da linha de tempo, colocou a gente num espaço realmente atemporal, onde veio trazendo a consciência que existe um vórtex coletivo. Um vórtex coletivo que realmente ele é alimentado por vibrações e frequências baixas, mas que ele começou a criar a sua própria identidade. Então, todos os pensamentos, sentimentos e emoções de baixa frequência, ele alimenta esse vórtex. E esse vórtex, ele começou a ganhar força, ele foi ganhando força e ele começa a puxar as pessoas para dentro do vórtex. Quando você está dentro do vórtex, você fica contraído, você está praticamente preso. Então, muitas técnicas, muitas ferramentas que as pessoas utilizavam e começaram a falar, tá percebendo como isso não está funcionando mais, as coisas não estão mudando, já tentei de tudo. É porque esse vórtex ganhou tanta força que as pessoas estão presas dentro dele, usando técnicas, usando alguns elementos, mas que estão presos dentro desse vórtex. O que nós precisamos, e a instrução que veio, é dissociar desse vórtex para que realmente a gente vá para um espaço totalmente diferente, que aí sim a gente consegue elevar a nossa vibração, a nossa frequência, para que realmente a gente consiga mudar a nossa visão, o nosso ponto de vista, e aí muitas das técnicas que foram trazidas, elas começam a fazer realmente sentido a partir dali, né, daquele ponto. Mas muitas pessoas vêm tentando mudar sua realidade, seu ponto de vista, usando elementos, fazendo perguntas. Isso parou de funcionar? Não, porque você está dentro de um vórtex. E esse vórtex, ele vem te convidando, ele vem convidando as pessoas que quando você, né, se você se deixar, você cai dentro dele. E depois que você cai dentro dele, não é tão fácil sair. Muitas pessoas acreditam que às vezes podem estar passando por processos de entidades que estão presas por isso, por aquilo, usando alguns elementos, e não, ela só está preso dentro de um vórtex de pensamentos, sentimentos e emoções, e que não é uma entidade. Ele alimenta sim uma entidade, ele está alimentando uma entidade, e nós podemos criar um vórtex de consciência quando saímos desse lugar. Essa é a proposta que realmente vem o Touch Vibration, mas para que você não acesse só a sua consciência, o seu estado de alegria, o seu estado de leveza, o seu espaço de expansão, mas que todos unidos a gente comece a alimentar um outro vórtex para que consiga puxar as pessoas desse lugar e que elas comecem a acessar uma consciência num estado natural. Então, é essencial a consciência do vórtex, que ela está gerando. Ela está gerando. Pode ser que chegue aqui um ser que está dentro do vórtex e a própria energia dele te convide a entrar no vórtex. Aí, de repente, você vira e fala, cara, o que está acontecendo?
As coisas mudaram. Não é só energia. Hoje a gente, é energia do lugar, é energia da isso, é energia daquilo. Não, já saímos dessa fase, que tudo é energia, todo mundo já sabe. Né? Tudo é energia, sim. Mas agora a gente já subiu, né? Já foi para um lugar onde a gente já tem consciência que tudo é vibração. Existe vórtice, existe outros elementos quânticos que a gente começa a caminhar para que realmente consiga criar uma realidade totalmente diferente. Vamos às duas coisas que é bacana. Primeira, como não entrar nesse vórtice. Boa. E a segunda, se eu tô dentro, como vou sair? Ótimo, Thiago, ótimo. Cara, como que tu entra no vórtice? Você começa a estar presente. O primeiro lugar é assim, se requer presença. Presença é aquilo que sempre se falou. Reclamação te leva para o vórtice. Preocupação te leva para o vórtice. Todos esses elementos, né, julgamentos te levam para o vórtice. Então, não é só, não julgo, não. Você está consciente que isso te leva para o vórtice. E as outras pessoas estão te convidando ao vórtice. No ambiente, né? Através do ambiente delas. Algo que você falou há pouco para assim. O ambiente, você tem que cuidar do seu ambiente. Sim, você tem que cuidar do seu ambiente. Só que agora você está presente, que você tem que começar a cuidar também desses outros ambientes para que você não seja arrastado para o vórtice. Você precisa dissociar. Uma coisa muito interessante que a gente observa, uma pessoa quando ela está no vórtice, que aquilo que está, né, direcionando a vida dela não é ela. Aquilo é o poder de um vórtice, que está envolvendo ali pensamentos, sentimentos e emoções de muitas pessoas. E não adianta, às vezes, simplesmente falar para ela, faz isso diferente, sai dali, vai para aquilo, porque ela realmente está presa dentro daquele lugar. O que você precisa realmente, para não entrar, é começar a olhar para aquilo ali. E como que você sai do vórtice? É quando você começa a elevar a sua vibração. Só que o grande lance é que elevar a vibração dentro do vórtice, usar algumas técnicas, ferramentas, fazer perguntas dentro do vórtice, você está preso dentro de uma bolha. Você não consegue sair. Então a gente realmente precisa elevar a nossa vibração. Tem várias técnicas dentro do Touch Vibration, a gente trabalha muito isso hoje. No início não foi assim, mas hoje nós temos ferramentas para tirar as pessoas em um método dentro do vórtice. Temos elementos ali que traz consciência para que você comece a estar mais desperto para essa realidade que está acontecendo. Então é assim, caramba, a partir do momento que você está fora do vórtice, que você dissociou do vórtice, caramba, você não precisa se preocupar com julgamento. Você não precisa se preocupar com aquilo, que eu não vou fazer isso e aquilo ali. Aquela enxurrada de coisas que você não deve fazer, você já não tem que se preocupar porque você está fora dele. Estando fora dele, você está nas harmônicas altas. Você já começa a acessar realmente um espaço de alegria, gratidão. Você já é capaz de mudar a tua realidade através da sua consciência e do teu ponto de visão. Realmente é uma outra realidade. Então a gente realmente foi um grande presente quando chegou isso ao Touch Vibration, que a gente começou a vivenciar uma outra realidade fora do vórtice. E é bacana, porque eu acho que é sobre isso, né? O aprendizado vem por etapas mesmo, né? Não tem como você fazer tudo de uma vez. Não. Você vai ali, faz uma parte, melhora, aperfeiçoa, faz a outra, né? Talvez o grande dilema da sociedade é isso, né? Ficar acelerado. Sendo que o desacelerar é o mais legal, né? Porque o desacelerar é o estado presente. Vamos respirar, vamos sentir isso, sentir um momento, vamos perceber, né? Outra coisa que eu acho que é bacana é a questão do ambiente, né? Uma coisa que eu aprendi no Corpo Explica, que é um curso maravilhoso, que ele falava assim, né? O fundador, que você pode mudar, mas se tu ficar no mesmo ambiente, não adianta de nada. Agora, só o fato de você mudar de ambiente, você desenvolve. Porque é sobre isso, você vai ficar mais leve, você vai ter mais preocupação. Então, automaticamente, a vida vai entrar no fluxo. Porque a gente veio para viver isso. Né? Lá no xamanismo, tem um escritor que é o Wagner Frota, que é um dos maiores pesquisadores de xamanismo do mundo. Tem um livro muito bacana que é o Xamanismo, Caminho do Coração, que fala o seguinte:
Porque nas medicinas da fé a gente fala de expansão de consciência, né? E aqui que ele fala que a gente já vem expandido. O que vai diminuir nossa consciência é o quê? É os vórtices da vida, é os pontos de vista, quando você começa a dar importância para outras coisas, as crenças. Então vai como fosse, você vem assim, com a mente assim, você vai. Ponto de vista, julgamento. Ah, quero honrar pai e mãe, não sei o que, você vai. Entendeu? Isso então, tudo já é te assim. coloca, aí é interessante, Tiago, isso tudo ele te coloca em um vórtice de anticonsciência. Aí que tá, não é um elemento diferente. Isso tudo, você vem, né, a esse universo, a esse planeta expandindo. Porque a consciência, ela é expansão. Sim, Ela é muito legal trazer isso pro pessoal, que consciência não é mental. Consciência, ela é expansão. Então você acaba dentro do vórtice contraindo muito, porque a partir desse lugar que você está contraído, você tem controle. Então toda a base de controle está onde tem a contração, porque na contração existe controle e você consegue gerenciar, você acredita que consegue gerenciar isso. E nesse ponto você fica totalmente preso dentro do vórtice e você não consegue expandir. E as pessoas normalmente quando começam a expandir, elas realmente ficam em dúvida. E essa dúvida está na escolha, porque dentro do vórtice você conhece esse universo. Porque realmente quando você chegou, praticamente te colocaram dentro de um vórtice. Então ali você passa a ter o quê? Controle. Nós começamos aos nossos primeiros anos, família amigos, a partir escola, de tudo esses elementos que a gente a controlar o nosso ambiente. E quanto mais você passa a controlar o seu ambiente, você sai do seu processo de expansão. Faz todo sentido. Então, aonde tem controle, não tem expansão de consciência. É o que o professor Couto fala, né? O soltar, né? É o soltar. E aí, meu amigo, qual contribuição você pode dar para nós sobre isso aí? Acho que quando você traz, assim, que a gente já está num meio onde o acelerado traz a sensação de que é o que se é necessário para essa criação, para que você produza mais. E uma das primeiras questões que acontece quando você sai do vórtice é que você sai desse processo de aceleração. Então, você passa a realmente reconhecer o que de fato é ser você, ter as suas escolhas, não precisar justificar, não precisar que alguém te aprove ou desaprove. Então, o processo de sair do vórtice é realmente um salto. Eu acho que dentro de todo o processo... tirar um peso, né? O maior salto que a gente deu, compondo com todas as demais etapas, foi essa parte onde você sair do vórtice e você não está mais sendo o efeito da própria inconsciência coletiva, né? Então, assim, quando o próprio processo de chegada do touch, que chegou por etapas, como coordenador, eu tive que responder muitas pessoas, mas da onde que vem? Quem é que traz? Qual é a assinatura disso? Qual é a origem? E a própria entidade... Controle, né? A própria... Quer controlar, né? Só faz, vai ser bom, faz. A própria entidade trouxe várias vezes, quando foi questionada, né? E assim, é por etapas, eu vou entregar conforme vocês têm condições. Vez, né? E aí, a partir do momento em que essa dissociação, esse sair do vórtice, ele acontece, abre-se um espaço até para que a própria origem se apresente. E dentro desse contexto também a gente não tem tanto aquela preocupação de justificar por que uma nova etapa, por que uma nova atualização, porque faz parte do processo como um todo, mas de forma gradativa. A partir do momento em que Alessandro, que é o próprio canalizador, vai saindo do vórtice e vai subindo mais a sua frequência, ele consegue receber mais. E para que nós, que recebemos através dele, possamos também receber, para você que vai receber lá na sessão, é importante que essas etapas elas se concretizem para que você consiga elevar a sua vibração, acessar uma outra realidade que é fora desse coletivo e então sim conseguir ir ao encontro daquilo que você busca, que você deseja. Mas então
Se eu estiver totalmente dentro do vórtex, uma sessão não vai funcionar? Ela vai funcionar. Ela vai te convidar, ela vai trazer uma equalização da sua vibração, ela vai te sintonizar em uma frequência mais alta. O que acontece é que 10 minutos depois, você pode receber um convite e voltar para lá onde é que você estava. E aí vem uma coisa que a gente está comentando, né, sobre aceleração, né? A gente tem que entender que eu acho que tem que trocar aceleração por constância. Não é só uma. Pô, uma sessão vai resolver? Lógico que não vai resolver. Né? Tanto que você já ouvi alguém falar assim para um cara que quer fazer, por exemplo, uma coisa de, por exemplo, de osso, aquele de pilates, por exemplo. O cara fala assim, uma sessão de pilates. Ninguém recomenda a sessão, né? Você recomenda várias, por quê? Para você criar a memória, para você criar o costume, para você criar o hábito. Você entender, às vezes você vai falhar, mas você vai estar consciente, vai corrigir. Porque é um processo mesmo, é construído ao longo do tempo, né? Igual a gente falou, quando eu falo a semente, é isso. É entender que você joga a semente, vai dar um tempo para germinar, vai dar um tempo para crescer, aí ela vai, né, ficando estágio maior até dar o fruto. Então, assim, é um processo mesmo, a gente tem que ter essa consciência. É a constância que vai fazer o resultado. Eu lembro que um dia eu estava conversando com a Sabrina, que é a minha esposa, né? E até estava num momento meio desafiador da vida, né? E eu falei assim, quem desiste não recebe o prêmio. Se você desistir agora, você está jogando tudo para trás daquilo que você foi construído. Agora você tem que ter essa consciência de por que eu estou vivendo aqui agora? O que eu preciso fazer? Que atitude tem que ter para que a gente possa superar isso? Porque eu acho que é sobre isso, né? A gente percebe que as pessoas abandonam. Elas não buscam entender, compreender, ou talvez não tenham inteligência emocional, para entender a situação, o que eu preciso fazer para mudar o nível. Sim. Quando você traz isso, esse processo de aceleração, ele está vinculado ao imediatismo. Não, com certeza. Né? Então, eu vou buscar uma técnica, eu vou buscar uma sessão, eu vou fazer alguma coisa, na expectativa de que aquilo vai resolver o meu problema. Eu gosto muito do comparativo, assim, quantas vezes você limpa a sua casa na semana? Tem a faxina geral, que é 1 a 2 na semana, dependendo da localização, e tem os retoques diários. Enquanto você não der essa mesma importância para o seu gerenciamento energético, para a sua vibração, automaticamente você vai estar sendo o efeito do vórtex. Então, ali dentro do vórtex, eu procuro uma sessão X, eu procuro a técnica tal, eu procuro uma sessão Y. E assim, resolveu aqui por alguns instantes, de repente por uma semana, alguns dias. E aí daqui a pouco voltou tudo de novo. Então, isso não funciona. Então, eu vou procurar outra coisa. E aí eu vou procurar outra coisa. E aí entra dentro desse processo desenfreado dessa busca, dessa expectativa pelo resultado, eu acabo buscando várias coisas e quando eu tenho esse resultado, eu quase nem consigo direcionar. Foi daqui, ou foi daqui, ou foi de tudo junto. Mas a questão é, se você ficar aí preso dentro do vórtex, vai ser passageiro o resultado. É verdade. E conta para mim, Silas, pessoal, vou ensinar para vocês a melhor técnica que existe na Terra. Vergonha na cara! Cria vergonha na sua cara, que eu tenho certeza que as coisas vão transformar na sua vida, cara. Seja o cara que vai fazer aquela coisa ali acontecer, seja a ferramenta, se dedique, cara, simplesmente a você, que as coisas vão mudar, vão transformar. Cria vergonha na tua cara. Aqui a gente tem vários programas, vários conteúdos, Sim, várias informações, várias consciências. Pega só uma e pratica. Eu tenho certeza que as coisas vão transformar a sua vida, né? Tem essa constância que a gente está falando. E aí tem o seguinte, tem o espectro da luz divina. O que é isso aí, meu amigo Ale? Meu amigo, isso realmente foi transformador dentro do Touch Vibration. A luz divina, ela não está ligada à divindade, à religiosidade. Ela realmente é um espectro de uma frequência que ela faz com que as pessoas criem uma conexão assim, no modo acelerativo realmente. Ela cria uma conexão com o seu próprio coração, ela cria uma conexão com a Terra, ela começa a criar uma conexão de integrar com o todo. Porque realmente quando você está dentro do vórtex, você começou a estar dissociado de você. E você começa a dissociar de estar integrado com o todo. E muitas pessoas dentro do Touch Vibration traziam a dificuldade da conexão. E eu percebia que não só no Touch Vibration, mas na maioria das técnicas, as pessoas entravam e elas não conseguiam, às vezes, prosseguir na técnica por uma falta de conexão.
eu não levo jeito para isso. Não, essa daí eu não tenho, não bateu em mim. Mas não era nada voltado às técnicas, era dificuldade com a conexão. As pessoas começaram a aprender muito sobre energia. Mas a verdade é que o ser humano, ele aprendeu muito pouco a se conectar. Ele não aprendeu a se conectar. E nós passamos dentro do Touch Vibration por esse desafio de como que realmente a gente poderia fazer ou ensinar para os alunos como se conectar. Porque era algo muito fácil para mim. Era muito mais fácil para a Diana, era fácil para as pessoas que estavam realmente vivenciando o processo na íntegra. Mas muitas pessoas não conseguiam se conectar ou achavam que estavam conectados e não estavam. E eu comecei realmente a pedir muito que realmente me iluminasse. Eu não sei, cheguei ao ponto assim, eu não sei o que fazer para que eles se conectem. Eu não sei fazer o que porque é individual fazer. Também, né? É meio complexo, né? E a gente olhava, e aí realmente surgiu esse espectro, que ele vem com uma frequência. Tiago, que eu falo que assim, é surreal. O espectro da luz divina, ele é um espectro que ele consegue integrar a tua conexão. Ele foi assim, uma explosão dentro do Touch Vibration. As pessoas começaram a falar, caramba, muita coisa começou a mudar. Mas o que começou realmente a mudar era a conexão delas. Porque se falava muito em conexão com a Terra, se falava muito em conexão com outros planetas. As pessoas falavam muito durante esses processos, mas elas não sabiam como conectar. Então, realmente, esse espectro, ele veio para que você conseguisse fazer a sua conexão. E realmente ele começa dentro do processo integrando essa conexão com você mesmo, com a sua consciência, com o seu coração, com a terra, abrindo o teu receber. Você começa com o espectro a realmente iluminar a sua consciência, a se iluminar. E se iluminar não é ser um ser evoluído. Se iluminar é realmente você começar a estar presente e fazer todos os seus processos de mudança sem processos de julgamento, de merecimento, de toda aquela parafernália que já foi ensinado assim durante muito tempo e que ninguém pratica no dia a dia. Quantas vezes a gente já ouviu falar, a única coisa que você precisa é ser grato, entendeu? E quem realmente pratica a gratidão conectado, isso que a gente, eu via, eu sou grato. Não, eu sou grato. Tudo bem, então me mostra aí como você é grato. Não tem conexão. Eu pedia para as pessoas, me mostra como que você faz a sua oração e como que você reza. Você não via conexão dentro do processo. E é interessante quando você começou a falar, veio para mim como se fosse uma estação de rádio chiano, né? E havia um espectro, seria aquele som mais limpo, né? Te afina, né? Te coloca e você sente. É agradável para ouvir, né? Tiago, e você sente ele, né? Quando você se conecta com esse espectro, é como se... Cara, é incrível, é uma expansão de luz dentro de você. A partir desse momento, quando você traz esse elemento, eu estou conectado com a luz divina da Terra, eu falo que você abre a biblioteca da Terra, você começa a receber dela. Eu estou conectado com a luz divina da prosperidade, sem nenhum elemento definido do que é prosperidade, mas você começa realmente a abrir esses arquivos para poder chegar ao ponto de vibrar e pulsar essa frequência. Então, é um processo, né, dentro do Touch Vibration que as pessoas começaram a se conectar muito, e tudo nesse planeta, se a gente tiver o olhar que ele é divino, que ele tem a divindade, você se torna divindade. Então, você começa automaticamente a ver as pessoas na sua autenticidade divina. Elas só estão, quando elas não estão na autenticidade divina, elas estão dentro do vórtex. E aí você vira e fala que assim, ele só não está sendo ele. Você sai do processo de julgamento. Então é um processo assim, realmente, eu falo que o Touch Vibration passou por muitas transformações, e ele hoje realmente não é um processo só de cura. Ele é um processo de iluminação, ele é um processo espiritual, ele é um processo de consciência, ele é um processo de autoconhecimento. Então, assim, a gente está muito feliz no ponto que o Touch Vibration chegou, para que a gente possa realmente convidar mais pessoas a vivenciarem isso, que realmente é um fator muito simples, que é realmente elevar a sua vibração. Tem outras técnicas que fazem isso? Tem.
a técnica mais simples que qualquer um pode iniciar fazendo em casa, que você não precisa gastar, que você não precisa comprar um curso, que você não precisa aprender, é realmente você sentar, respirar e entrar em espaço de meditação. Começando a fazer isso de repente por 2 a 3 minutos. Isso é uma das técnicas. Você não tem gasto para isso. Mas todo mundo acha difícil. Certo. Todo mundo acha difícil. Ninguém tem tempo para parar 3 minutos. E o que é meditar? É se autoconhecer. É você perceber a sua respiração. É você perceber, porque se você não consegue fazer uma meditação, você não consegue estar presente. É muito mais fácil para as pessoas, de repente, não, eu vou buscar uma medicação para que me coloque no estado de presença, para que alivie minha ansiedade, para que possa pegar e tirar minha depressão, sendo que você tem uma técnica fora as outras, que ela é muito simples, mas que precisa realmente que você pare e faça isso por 1 a 3 minutos. E é interessante que você está falando, eu lembrei de um professor que eu aprendi lá na época que eu estava fazendo minha pós-graduação, que fala assim, simplifica, né? Simplifica. E eu levo isso para a vida, né? Você está falando de depressão, eu estava vendo um estudo que eles recomendam quem está com depressão fazer vôlei. Eu fiquei curioso, porque vôlei, né? E aí a cientista fala porque você está sempre levantando as mãos. Isso é maravilhoso. Que ela indica para os pacientes dela fazer vôlei, que é um esporte que você está sempre... E ativando a respiração. E não, jogando a mão para cima, né? Tá elevando aqui, ó. Então, sim, são coisas que você fala assim, caraca, velho, como é que, né? É uma coisa simples, né? Porque eu acho que é sobre isso, né? A gente precisa complicar, é simplificar, cara. Simples. É simples, tá ali, né? E aí, minha amiga, você pode falar sobre o espectro da luz divina? Eu acho que veio para iluminar todo um processo que já vinha acontecendo de forma muito brilhante, veio facilitar realmente. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que procuram uma técnica, que procuram o próprio touch, elas têm uma intenção de ajudar. Eu quero ajudar minha família, eu quero implementar atendimentos no meu plantel já daquilo que eu já faço. E a luz divina trouxe essa consciência de, primeiro, você se conecta a você. A partir do momento em que você tiver realmente essa conexão, você vai começar a ter facilidade, independente de touch ou de qualquer outra técnica, em realmente mover a energia com relação a isso. E eu gosto de dizer, parar de ser papagaio, de ficar repetindo método, repetindo falas, repetindo padrões. Então, a partir do momento que a luz divina se apresenta, e nesse aspecto de realmente mudar a frequência a partir dela, ela chega e é como se ela iluminasse o campo e falasse, observa, aprende a observar e faça realmente essa questão com você, que a partir de você todo o processo muda. E até mesmo nos atendimentos, assim, quando você começa o atendimento levando essa proposta de conexão para quem vai receber, algumas pessoas, quando termina a parte da conexão, onde vai começar efetivamente a limpeza, para depois ir lá para a parte vibracional, muitas relatam, nossa, eu já podia parar aqui na parte da conexão, porque realmente eu não lembro quanto tempo faz que eu não me sentia assim. E a partir do momento em que o vórtice vai te consumindo, isso vai ficando quase que inacessível, quase que impossível. E é natural que você fique buscando fora. Então, eu vou buscar no terapeuta, eu vou buscar na técnica, eu vou buscar na medicação, eu vou buscar um elemento que possa justificar isso que eu estou sentindo. Porque é inconsciente isso. E é tão inconsciente que eu não consigo resolver. Então, eu acabo jogando essa responsabilidade para o outro. E assumo a responsabilidade, muitas vezes, de cuidar do outro. Sendo que a minha casa... Cuidando nem de mim, né? Ou seja, se eu não tiver com a minha conexão estabelecida, se eu não tiver com a minha vibração em uma frequência pelo menos elevada e fora do vórtice, eu não vou estar cuidando. É como você querer limpar um rio jogando sujeira, né? A gente percebe muito isso. A gente fala agora, eu estava aqui no programa anterior falando sobre questões energéticas, né? No programa de condomínios. É querer... Não vai na raiz do problema, que é o quê? É melhor acabar com os veículos. Verdade. Menos transporte. A raiz é essa. Mas não, pensando que no jeitinho, consumismo, aquela coisa, aquela outra, né? A gente tem que estar sempre, eu acredito assim, que convicto
E por isso que eu falo que você falou uma coisa importante, que faz sentido para você, porque ninguém vai entender, mas você vai entender o seu comportamento. É mudança de comportamento mesmo. Uma coisa que eu cheguei à conclusão que é a mudança de comportamento que vai gerar essa transformação. Né? Você vai olhar. Porque acontece? O rio veio para fluir, cara. E a sua vida veio para fluir também. Às vezes o que entrava é o vórtice que você está falando. Às vezes o que não está fluindo por isso. Aí eu dou uma saidinha aqui, estou bem 1, 2, 3 dias e volto com o comportamento. E aí você não tem essa constância no final, né? Mas é legal você trazer isso, Thiago, porque assim, a mudança de comportamento, ela não faz com que às vezes você suba o teu padrão vibracional. Sozinha não, né? Sozinho não. Então você muda um comportamento e está dentro do vórtice ainda. A tendência é que você volte para ele e comece a repetir todo o padrão. Eu, particularmente, semana passada, entrei dentro do vórtice, fui convidado por esse, né? É incrível quando você começa realmente a ver que tem ele. Eu fui convidado, né? Energeticamente, fui sugado por ele. Em algum lugar eu baixei a minha vibração e fui sugado pelo vórtice. Eu queria sair dali e não conseguia. Eu pedi ajuda, né, a essa espiritualidade. Eles falavam que eles não poderiam me ajudar enquanto eu não elevasse minha vibração. Ao mesmo tempo eu achei aquilo ali fantástico, porque assim veio a minha autorresponsabilidade. E assim, não era só eu pegar, e olha que realmente naquele processo eu mudei comportamento, podia ter adequado comportamentos, mas a minha vibração ainda estava muito baixa. Vamos falar assim, para que o universo, né, conseguisse pegar e falar assim, ó, tá aqui. Então realmente eu tive que parar, tive que pegar, começar a subir minha vibração, subir minha vibração e equalizar ela num lugar totalmente diferente do vórtice. Quando isso aconteceu, a gente estava no almoço, foi no sábado, né? Sábado. Foi no sábado, onde nós teríamos a imersão do Touch Vibration na parte da tarde. E aí eu estava almoçando, a minha vibração realmente tinha subido bastante naquele momento, e aí durante o almoço eu canalizei. Eu estava ali no almoço e eu peguei, parei, eu me desdobrei em tempo. E aí a Diana percebeu, ela virou e falou, o que está acontecendo? Ela falou, você está aqui ou está lá? Eu falei, estou lá. O que ao olhar das outras pessoas poderiam parecer uma fração de 30 segundos, mas desdobrado em tempo, aquilo ali eu recebi muita informação. Sentado numa mesa com muitas pessoas ali ao mesmo tempo, e aí quando eu voltei, eu já sei o que era. E aí veio uma outra fase do Touch Vibration, e é onde a gente trabalhou na imersão ali com todos que estavam, foi assim, foi fantástico realmente. Então até as pessoas têm muito essa dúvida, né? Como é canalizado, eu preciso fazer isso e olhar para aquilo. E é com isso a gente fica muito consciente, os canalizadores, né? De olhar assim, realmente, como é a vibração daquele canalizador. Eu já vi várias pessoas dizendo realmente que assim, eu canalizo seres pleiadianos, consciências, aquilo tudo, sendo que realmente é muito explícito, a frequência e a vibração dela é muito baixa. Eu sei sim, eu já tive uma experiência uma vez, um cara que ele acoplava uma consciência egípcia, não sei de quanto. Aí eu sempre fui curioso com essas coisas, né? O cara me convidou, fui a Sabrina, né? E é incrível, cara, assim, a energia muda. Eu tava lá com ele tem a ritualística dele, e você sente assim, quando ele fala que vai começar, parece que a energia muda tudinho assim, ó. Do lugar, do ambiente, cara. E aí muda os 3G. Mas você fala assim que dá, né? Que você percebe que dá aquela mudada e a pessoa muda. Quem conhece vê que a fisiologia muda totalmente. 3G e tudo muda. Cara. Tudo, cara. É impressionante. E é interessante esse lugar de que, às vezes eu quero receber mais. Eu quero me curar. Mas sabe que a grande questão? A pergunta é: eu estou preparado para receber mais? Mas às vezes eu até estou preparado, Thiago. Só que a questão, eu não estou com a minha frequência. Então você não está preparado. Nessa vibração onde eu vou receber. Então, é muito mais do que só abrir espaço, do que mudar a realidade. Eu fui lá, eu mudei as peças de lugar dentro da casa, eu mudei o ambiente. E aí agora o milagre vem? Como ele falou antes, a parte que tudo é energia, a gente já sabe. Essa parte já foi. Também sabemos que não tem energia boa ou ruim. É energia.
mas que a energia compõe uma frequência e que essa frequência ela está sintonizada em uma vibração. Então, qual é a sua vibração hoje? Qual é a frequência que você está sintonizado? E como foi trazido aqui, não vai conseguir manter a sua vibração em frequências altas se você estiver dentro do vórtice. Não, com certeza, né? E aí vem a questão da consciência. Ter consciência e não estar na vibração alta, né? Aí ele falou, primeira coisa tem que estar presente. Quando você pediu, como que eu sei que como que eu não entro no vórtice? Tem que estar presente. Para você estar presente, você tem que estar com a frequência elevada. Uma então, coisa leva a outra, né? Uma coisa vai ser consequência da outra. Então, não tem como você ir ali... Por isso que é fluxo, né? E querer criar a mágica. A mágica, ela legal, existe. Diana, existe. Falando. Mas dentro a partir de uma certa frequência. Que aí já não é mágica, já pode até chamar de milagre, outra né? Coisa, essa questão de frequência, esse é um interessante ponto de vista meu, né? E um pouco já estudei, já li. Não tem como você ficar numa frequência alta por muito tempo. Assim, você for lá, você só com a frequência, pegou o que tinha que pegar e voltou. Porque nosso corpo não está acostumado também com essas frequências. Por isso, às vezes, o cara vai canalizar. Eu não acredito que o cara vai incorporar um espírito 2, 3 horas. Porque o seu corpo não está preparado para isso. Por isso que, muitas vezes, quando vem o espírito, quando tem a incorporação, eles são muito grossos. Porque ele sabe que o tempo é curto, então a informação tem que ser mais rápida e ele não fica por muito tempo, porque o corpo não está preparado. Então é coisa tipo assim que nós falamos, por isso que o espaço-tempo para você foi um tempão, para nós aqui foi só 30 segundos talvez, porque lá corre diferente, né? A minha visão é um pouco diferente disso. Mas vamos lá, então vamos contribuir. Realmente assim, quando realmente você começa a vivenciar, né? Eu particularmente já vivenciei, né? Durante muito tempo em frequências e vibrações mais densas. Quando nós falamos, é muito engraçado, a terceira dimensão, né? O que é a terceira dimensão? A terceira densidade. As pessoas só não olham a dimensão, né? É verdade. E a terceira Se mudar densidade. o nome, dá no mesmo sentido. Aí quando tu olha e fala assim, caramba, estamos na terceira densidade. Aí tu vira e fala, então eu quero ir para a quarta densidade. Porra, mas ainda tem densidade. A quinta densidade ainda tem densidade. Então, o que eu tenho que realmente começar o processo de mudança? A sair desse vórtice da terceira densidade exige realmente muito trabalho? Não exige muito trabalho. Realmente, quando você começa a pegar e se modular numa vibração diferente, aí vem todo o processo onde que você fala, automaticamente você começa a fazer escolhas diferentes. Quando falamos em processo de escolha diferente e mude a sua vibração, você não consegue escolher diferente se você está num processo de vibração de uma densidade muito grande. Você quer escolher, você vai chegar ali hoje, de repente, numa Cracolândia e vai oferecer o paraíso para eles ali, que é em outra realidade dimensional. Eles vão olhar, vai virar e falar, para quê? Eu não quero ir para esse paraíso, o paraíso para mim é aqui. E aí, assim, realmente exige o quê? Exige um processo para que eles se depurem naquele processo ali, para que realmente comecem a pegar e querer realmente a fazer a escolha. Então, essa coisa de assim, eu escolho e eu mudo a minha realidade, não é tão assim. Então, a gente realmente no Touch Vibration fala assim, cara, esteja muito presente, trabalhe a sua vibração. Trabalhe a sua vibração. A partir do momento que você começa a apurar, é igual você pegar um músico, que ele começa a pegar, aquele músico de ouvido, aquele músico de bom, ele afina no ouvido, ele está apurado na vibração. Um músico desse, ele tem uma percepção vibracional muito diferenciada. Ele treinou aquilo. E você passa a vivenciar isso no seu dia a dia. Você não passa a julgar. Você só passa a olhar e virar e falar que assim, caramba, essa vibração ali, ela não está equalizada com o meu instrumento. Você não vira e fala, não, aquilo ali é errado, entendeu? Aquilo ali não, aquela vibração não está equalizada, porque o meu instrumento ele já toca uma música diferente. E aí você começa a buscar, às vezes, estar mais na natureza, às vezes estar em elemento
que realmente você consegue... São favoráveis, né? São favoráveis para que você realmente suba mais ainda e você começa... Aí a gente fala, se conectar, ouvir os sussurros do universo. E ouvir, né, os sussurros do universo, quando as pessoas falam, não é essa coisa assim de viagem. É você ouvir a sua consciência. O que às vezes falta é uma tradução nesse quando você vai perguntar para o universo, ouvir os sussurros do universo, a consciência da Terra, tudo isso faz parte da tua consciência porque você está integrado com todo. Porra, mas viver isso deve ser muito difícil, né, cara? Cara, eu tenho uma vida assim, super, hiper, mega simples, mas quem entraria vai falar assim, porra, o que eu vivo na praia, eu surfo, eu tenho uma vida totalmente, eu tenho um lifestyle totalmente livre. Eu não vivo como um guru, eu não vivo em espaço meditativo o dia inteiro, eu só procuro viver no espaço vibracional de consciência. Mas isso não é a partir do meu comportamento, é a partir de uma prática vibracional. Eu afinei meu instrumento, ele já está no resto do dia ali me mostrando o que está compatível ou não. Se eu aprendi a tocar uma música, eu quero aprender uma outra música. Pô, agora eu já sei fazer outros acordes. Cara, então eu quero estar com músicos que vão me acompanhar naqueles acordes. E aí é assim a vida, num processo evolutivo. E é muito massa isso aí, cara. Bom demais, meu jovem, minha jovem, ó. Nos ajuda aí, se inscreva no canal, deixa seu comentário, isso é importante para que o YouTube entenda que a gente tem que propagar essas mensagens aí, positivas no universo, né? Tô com minha amiga Diana, o Ale aqui, do pessoal do Total Vibration, muito bacana aqui o bate-papo, uma energia de Orion aí que tá transformando a humanidade, né? Vamos agora para os cases de transformação. Fala um pouquinho sobre si, nossos casos de sucesso. A Diana é fera nisso aí, cara. É importante falar dos frutos, né? São muitos cases mesmo. Eu particularmente trabalho com os processos individuais, né? Questões individuais, situações. Trabalho com empresas, trabalho com grupo de mulheres, trabalhando principalmente a energia da libido, onde tem muito tabu, muitas crenças, né? Um dos cases mais recentes, assim, que eu vou trazer o que o povo mais gosta, né? Recentemente eu fui procurada por uma empresa que estava com dificuldade de metas, né? É uma empresa corporativa que precisa fazer entrega de metas. Estava com 3 meses de inadimplência com relação ao cumprir entregas das metas, né? E a gente trabalhou durante um mês, 4 semanas, né? Sessões específicas para a gestora, né? Que é responsável pela questão das metas, e também direcionados para o contexto geral da empresa, né? E, surpreendentemente, saímos do não bater metas para 125% de metas com premiação. Então, são casos que acontecem muito. Tem a própria sessão que eu fiz hoje pela manhã, uma paciente nova, achando que estava deprimida. Então, chega muito isso. Eu já não sou mais a mesma, a relação com os meus filhos não é a mesma, eles cresceram e parece que a gente não educou direito, um é totalmente independente, que nem fala mais comigo, o outro daí está totalmente dependente, que não faz nada. E aí você vai percebendo assim, que só no ouvir esse contexto tem muito controle, né? A pessoa está muito presa dentro do vórtex. Nesse caso, sobre ser uma boa mãe, sobre não ser uma boa mãe, se errou, se não errou, se está repetindo padrões. Então, trabalha assim, de forma geral, todas essas questões, todas as situações. O povo gosta muito de dinheiro, né? Então pede muito por essa questão de metas, de abrir os caminhos, de abrir fluxo de vendas. Dentro do grupo Libido, por exemplo, assim, a transformação das mulheres que acompanham, geralmente são grupos de 14 dias, 21 dias. Resumindo assim, o relato, porque são muitos, elas se dizem irreconhecíveis. Elas mesmo, com elas, assim, eu me sinto irreconhecível, mas é um irreconhecível de dentro para fora, onde eu passei a me enxergar, eu passei a
me reorientar em algumas questões, a perceber que eu tenho um corpo, a dormir melhor, a resgatar minha autoestima, explode muitas vezes lá no próprio relacionamento, onde passa a ter mais diálogo. Meu Deus, eu estou participando aqui do grupo, meu filho está se comportando diferente comigo, a relação com meu marido ficou totalmente diferente. Então, assim, a partir do momento em que a gente vai trabalhar na sessão, Tiago, a gente trabalha com todas. Quem está atualizado, né? Eu tenho esse grande privilégio de estar acompanhando direto as formações, as atualizações. A partir do momento em que você vai fazer uma sessão, você integra todas essas partes. Então, uma sessão de Touch Vibration hoje, ela não é complexa, mas ela é muito completa. Então, ela começa dissociando a pessoa daquele vórtice onde a questão dela está muito vinculada, onde ela está presa. A partir da dissociação vem a conexão com a luz divina, conectando ela com o seu coração, com a sua essência, fazendo essa conexão com frequências mais altas, fazendo com que ela também prospecte a própria luz divina nos desafios, nas dificuldades, que assim não dá poder a essa sombra, joga a luz sobre ela. Aí vai para a quebra das informações, das resistências, limpa todos os registros, vai fazendo esse processo. Também temos dentro da própria sessão hoje mais uma das etapas que aconteceu de atualização no processo, que é a descodificação. Então, além de quebrar as resistências e limpar os registros, a gente descodifica as realidades vibracionais que aqueles registros, que o vórtice, que aquela sombra que está sendo trabalhada já prospectou e fica vibrando ali na realidade da pessoa. Então, a gente descodifica essas realidades e aí depois a gente vai para a etapa final, que é onde a gente consegue daí trazer o Vibra, né? Trazer a pessoa, a situação, a questão, a empresa, o grupo que você está trabalhando, a sintonizar em uma nova frequência. E a partir dessa sintonização, você ativa as moléculas a vibrarem nesse novo espaço e traz o pulse. Que o pulse ele volta a conectar com o seu coração, trazendo ali a consciência da ação, mas não aquela consciência racional. Então, eu não saio de uma sessão com um checklist de respostas, eu não saio de uma sessão com um checklist de ações que eu tenho que fazer. Muda isso, solta o marido, troca o marido. Não é isso. Você sai ali da sessão com esse espaço criado, com essa conexão com você reconectada e com a possibilidade de manter uma vibração que é entregue a partir do código. Então, você sintoniza na vibração aí da sessão que você recebeu, daquele movimento, e você ativa um pulsar. E esse pulsar ele vai trazer a consciência da ação. Então, a partir desse momento, as suas atitudes, as suas ações, elas vão ser mais presentes. Elas vão estar mais conscientes. E aí a gente brinca, né? Que quando a gente entrega o código, eu particularmente gosto muito de brincar com os clientes, que eu estou te entregando uma chave. E essa chave é para você acessar a sua sala de milagres. Então, eu fiz todo o movimento a partir de ser um instrumento que está movimentando essa energia através da técnica. Estou te entregando uma chave. Cabe a você a constância, a responsabilidade, a presença e o compromisso de usar essa chave para que você possa acessar os seus milagres. E é muito nítido, assim, em todos os processos, seja nas empresas, seja nos grupos, seja até mesmo nos atendimentos individuais. Aquele que pega aquele código e realmente usa como uma chave e vai me mandando um relato semanal das mudanças, das transformações, da reconexão que acontece consigo próprio, e aquele que pega o código e talvez vai ler na hora que eu entrego e depois talvez a gente volte a fazer mais uma sessão, talvez eu vou entrar no julgamento de que isso aqui também não funcionou. Recebo muito, funcionou por 2, 3 dias, mas acabei voltando aonde eu estava. Então, assim, todo o processo é um processo que é gradativo. Assim como as próprias etapas do touch vieram, a partir do momento em que
a gente estava pronto para recebê-las. Quando você passa por um tratamento, por uma sessão, você também vivencia esse processo. Então, dentro do próprio grupo ali das mulheres que trabalham a questão da libido, vamos estar iniciando agora, dia 9, o 10º grupo. E tem mulheres que estão desde o primeiro. E que são as que me cobram. Quando eu termino um grupo, já pode pagar o próximo? Quando é que vai começar o próximo? Porque não é que eu me tornei viciada nisso, mas isso faz uma sustentação da minha energia. Ajuda com que eu mantenha esse gerenciamento. Então, é uma questão realmente de constância e um pouco de paciência, cada um com seu processo, e principalmente de persistência, né? A persistência de olhar para essa questão energética, para essa questão vibracional, como algo que eu ouvi antes vocês comentando de toda a evolução, desde o processo industrial, com relação ao que se remete aos meios de transporte, né? Então, assim, começamos lá pela tração animal, vieram os motores, hoje estão chegando os elétricos e tal. No processo energético não é diferente. Lá atrás bastava rezar, né? Mas tinha conexão com a reza. Hoje a gente precisa realmente de técnicas, de permissão com situações diferenciadas para realmente dar esse salto, né? Seguir com essa evolução e, de fato, começar a acessar essas frequências maiores, né? Literalmente, né? Eu falo porque eu fiz rádio há muito tempo, quero mandar fiz programas em rádio, né? Quero mandar um abraço da Ativa FM. Já se fala hoje, por exemplo, a frequência de rádio tem muitos obstáculos mais. Porque antigamente não tinha prédios altos, né? Não tinha tantos obstáculos para que aquela frequência chegasse no seu rádio, né? Então, assim, aí já mudou. Antenas maiores, equipamentos mais potentes para você poder atravessar esses obstáculos, né? E assim também na vida, né? Minha amiga, estamos quase chegando na reta final do nosso bate-papo. Há possibilidade de você fazer uma sessãozinha para nós e presentear quem está nos assistindo no Brasil e no mundo. No Brasil. Olha a responsabilidade, no Brasil e no mundo. Uma sessão de quê, hein? Fica à vontade. Uma sessão de presentear os nossos telespectadores. Então, pode escolher o tema. Qual o tema? Escolhe um tema? Prosperidade, né, mulher? Prosperidade sempre, ó. A gente vai fazer uma amostra de sessão. Então, assim, pessoal? eu vou propor algo diferente. Vamos lá. A Diana vai fazer a sessão e antes a gente vai fazer uma preparação. Tá ok. E aí eu peço para que todos que estão assistindo, né, antes da Diana iniciar a sua sessão, que a gente faça essa preparação. Essa preparação abre o espaço do nosso receber para que realmente tudo que ela vai fazer, realmente a gente consegue um processo acelerativo no processo vibracional. O que é isso? É o tal salto quântico. Para que nossas emoções, a nossa mente, todo esse processo, ele não crie os bloqueios para que essa energia que ela vai trabalhar comece a bloquear e assim, eu não mereço, eu não recebo. Então a gente vai para um espaço totalmente diferente para que a gente possa se abrir para essa vibração, essa frequência ser mudada. Então eu vou convidar a Diana também, você, para que a gente faça algo simples, né? E a gente simplesmente agora pare, pegue os dois braços, levante para cima, mas estica bem os braços, entrelace os dedos, estique, levando essas duas mãos ao céu mesmo, ao máximo, e faça uma respiração e solta. Solta os braços. Dá um pouco de tempo ao silêncio e vamos mais uma vez repetir o processo. Levante os dois braços acima, ao máximo que puder, e respire. Elevando mais ainda os braços e solte. Solte os braços e mais uma vez, elevando mais ainda os braços lá em cima, lá em cima, lá em cima, esticando suas escápulas, respire e solte.
E agora vamos iniciar um processo vibracional de sons. Só uma vez, vamos lá. Coloquemos a mão no nosso coração, nos conectamos à luz divina e a Diana vai iniciar a sessão. Então, eu convido você a se dissociar, trazendo aqui a dissociação de todo e qualquer vórtex coletivo que esteja amarrando, prendendo ou tornando qualquer registro, qualquer implante mais significativo do que a prosperidade. Então, dissociamos de todo e qualquer vórtex coletivo que esteja vinculado à escassez, à falta, a dificuldades, a problemas, a desafios. Estou conectada com a luz divina do meu coração. E conecto todos vocês à luz divina da prosperidade. Conecto vocês à luz divina da abundância. Conecto vocês à luz divina da esperança, da resiliência. Conecto vocês à luz divina da alegria, da expansão. Conecto vocês à luz divina da gratidão. Gratidão por tudo que foi, gratidão por tudo que é. Conecto vocês à luz divina do amor. Do amor que cura, do amor que nutre, que supera qualquer desafio, que vence todas as dificuldades. E nessa conexão, solte todas as suas resistências, as conscientes, as inconscientes. Solte todas as resistências ocultas. E vamos quebrar tudo que impede que essas resistências sejam removidas. Quebrando todas as objeções, as limitações, todos os tabus, todas as crenças e definições. Se necessário, respira, solta o ar, abre mais espaço, se entrega mais a esse momento, a esse movimento energético. E assim a gente passa a fazer a limpeza de todas as informações que vinham mantendo essas projeções, essas limitações, limpando todos os registros de padrões sociais, de padrões familiares, limpando todos os registros de conceitos e definições sobre prosperidade.
Limpando todas as informações que de alguma maneira te distanciam da tua prosperidade. Permita que sejam limpos e removidos todos os registros que por hora passam pela sua tela mental, talvez a sua tela visual. Limpa todos os registros de pactos e contratos energéticos com a questão vinculada à prosperidade, dinheiro, abundância. Se puder entrar em ainda mais permissão, se entregar ainda mais este momento. Respira, solta o ar, abre mais espaço. Pedimos que sejam descodificadas todas as realidades vibracionais que estão vinculadas a quaisquer uma dessas informações que foram dissociadas, que foram quebradas, que foram removidas do seu campo. Dissociamos e descodificamos todas essas realidades. E gentilmente, enquanto a descodificação acontece, pedimos que a luz divina nos mostre, nos apresente qual é a vibração que se requer, qual é a vibração que podemos acessar depois desse movimento. E a vibração que se apresenta é gratidão. Eu vibro gratidão. Permita que o seu corpo, que as suas moléculas recebam e se apropriem dessa vibração. Se sintonizem. E se observe como é se sentir grato. Permita-se sentir essa energia, essa vibração. E o pulso também já vai chegando, já vai se apresentando a partir dessa vibração sendo sintonizada. E ele traz um pulso de receber. Eu vibro gratidão e pulso receber. Em conexão com a luz divina da alegria, da prosperidade. Eu vibro gratidão e pulso receber. Em conexão com a luz divina da alegria, da prosperidade. Caso você tenha tirado, recoloque a mão no seu coração. E neste momento, ao fechar os seus olhos, ao se integrar ainda mais a esse movimento, você é apresentado ao seu campo quântico, onde nós vamos ativar o seu código, que é a sua chave. Eu vibro gratidão e pulso receber, em conexão com a luz divina da alegria, da prosperidade. Eu vibro gratidão e pulso receber, em conexão com a luz divina da alegria, da prosperidade. Esse é o código que é a chave dessa sessão, desse movimento, que tira você do vórtice coletivo, trabalha quebrando e removendo as resistências, descodificando as realidades vibracionais e sintonizando você
na gratidão, trazendo um pulse, trazendo atitudes que façam com que você se abra para receber, mantendo essa conexão com a luz divina da alegria do que é para você ser próspero. Assim é, assim está feito. Gratidão. Bom demais, eu que agradeço. Caramba, que coisa maravilhosa, né? Muito bom, né? Muito bom. 10 minutos que podem transformar a sua vida. Bom demais, né, cara? Muito bom, muito bom. Muito bom. É, isso aí, galera. Se inscreva no canal, curta, deixa um comentário. Vou deixar aí no rodapé do vídeo, né, o telefone da minha amiga Diana, o Instagram também, para vocês poderem, se quiser receber uma sessão individual, quiser conhecer os cursos também. E assim, conhecimento é poder, gente. Acho que quanto mais conhecimento a gente tem, a gente potencializa e a gente consegue levar essa vibração, que eu acho que é importantíssima, né? E é que você falou, 10 minutos muda, né? Eu lembro que eu tava na época, não vou malhar, não sei o quê. Aí meu irmão falou assim, é melhor você ficar 1 hora na academia e ter 23 horas de vida plena, né? Então, assim, é muito sobre isso, né? Essa escolha também. Que os cursos, Thiago, do Touch Vibration, eles são altamente simples. É verdade. Não há dificuldade para você aprender todas essas técnicas que a Diana utilizou aqui. Realmente é um curso muito prático, onde nós levamos realmente essa simplicidade, ancoramos essa energia, isso é muito importante, porque nós ancoramos essa energia para que você realmente possa sustentar ela no seu padrão vibracional. Então, realmente, né, se você viu, se essa energia tocou, né, se você sentiu a curiosidade, como você disse, pode entrar em contato com a equipe, com a Diana, realmente saber todo esse processo e se aventurar, né, num dos grupos, numa sessão, para que realmente possa perceber realmente a transformação que é essa energia. Bom demais. Então, pergunta final? Vamos lá. Quem quer responder primeiro? Só mande ela. O Ale vai responder primeiro a pergunta final. Ale, universo, como pode melhorar? Simplesmente, de uma maneira mais simples o possível. Mude a sua vibração, mude a sua vida. Bom demais. Diana, universo, como pode melhorar? Esteja pronto realmente para tudo aquilo que você deseja. Estar pronto muda todo o jogo. Conhecimento é poder. Elevar a vibração pode te dar ainda mais poder. Com certeza, né? Potencializa, né? Ale, gratidão pela contribuição. Agradeço de coração. Diana. E assim, pessoal, o outro é sempre contribuição na sua vida. Vou repetir, o outro é sempre contribuição na sua vida. Porque a gente olha pro outro, aí fica zangado, com raiva, mas o que você não está vendo ali que você devia ver aqui? O que você devia mudar aqui para mudar ali também? Então o outro sempre vai ser contribuição. Eu acho que o Ale tocou em vários momentos da nossa conversa sobre isso, que às vezes não tem como sair de uma situação sozinho mesmo, porque a gente somos seres coletivos, né? E é sobre isso, né? E pedir ajuda, cara, é a maior força que existe também. É verdade. É entender que a gente, para ir para outro nível, a gente precisa de alguém que já está ali para poder nos orientar, para poder nos ajudar e poder nos acolher também. Eu acho que é muito bacana isso, né? É o construído no coletivo, né? Eu lembro que muitos anos atrás eu fiz um projeto para uma empresa que era assim, uma andorinha só faz verão. Eu acho que é sobre isso, a humanidade, né? Uma andorinha só não faz verão. A minha energia, com a sua energia, com a sua vibração, a gente potencializa, né? Hoje eu estava com uma pessoa, para quem não sabe, eu atuo como síndico também em alguns condomínios, e aí eu assumi um novo condomínio e estava falando com a empresa, né? E toda vez que tem essas mudanças, a empresa fica meio assim, né? Porque muda o síndico, vai mudar tudo, né? E o cara falou assim, não, Thiago, fica tranquilo, porque para nós aqui, a luz principal é o síndico. Eu falei, sabe o que eu aprendi? A minha luz, com a sua luz, vai iluminar muito mais. Ótimo, maravilha. Então é muito bacana. Muito então, lindo. Gratidão por tudo aí. Gratidão por você que esteve conosco até agora. E foi isso aí, mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, galera. Um abraço. Arroz, energias positivas. Fui!